O céu estava limpo naquela manhã, o que deveria ter sido um alívio. Mas para os homens que se preparavam para decolar, a claridade apenas significava que seriam vistos com mais facilidade. Não havia nuvens para se esconder. Não havia neblina para confundir os sistemas de defesa inimigos. Apenas a vastidão azul e fria, estendendo-se até onde a vista alcançava, como um palco sem cortinas onde tudo seria exposto. Os bombardeiros estavam alinhados na pista, pesados e imponentes, suas silhuetas recortadas contra a luz ainda tênue do amanhecer. Eram máquinas enormes, construídas para carregar toneladas de explosivos através de centenas de quilômetros de território hostil. Mas naquele momento, antes dos motores ganharem vida, pareciam quase frágeis. Objetos de metal e combustível, dependentes completamente da habilidade e da sorte dos homens que os pilotariam. Dentro do hangar, a movimentação era constante, mas estranhamente silenciosa. Mecânicos faziam as últimas verificações, testando sistemas hidráulicos, conferindo níveis de óleo, ajustando cabos de controle. Cada detalhe importava. Uma falha mínima poderia significar a diferença entre voltar para casa ou cair em território inimigo. E todos ali sabiam disso. Não era preciso dizer em voz alta. Os pilotos vestiam seus uniformes pesados, camada sobre camada de tecido e couro, preparando-se para o frio brutal que encontraria nas altitudes de voo. Alguns ajustavam suas luvas repetidamente, verificando o encaixe, testando a mobilidade dos dedos. Outros apenas ficavam parados, olhando para o nada, perdidos em pensamentos que não compartilhavam. Havia um peso no ar, algo que não tinha forma nem nome, mas que todos sentiam. Ninguém falava sobre a missão em si. Os briefings já haviam acontecido horas antes. Todos sabiam o destino, a rota, os pontos de referência que deveriam buscar. Sabiam onde estariam as defesas mais pesadas, onde os caças inimigos provavelmente apareceriam, onde o perigo seria maior. Mas saber não tornava as coisas mais fáceis. Apenas tornava a espera mais longa. Alguns homens escreviam cartas apressadas, rabiscando palavras em pedaços de papel que talvez nunca chegassem a seus destinatários. Outros verificavam fotografias gastas, rostos de esposas, filhos, namoradas, pais. Imagem de uma vida que parecia cada vez mais distante, quase real, como se pertencesse a outra pessoa, em outro tempo, em um mundo diferente daquele em que agora se encontravam. Havia rituais silenciosos. Um piloto tocava sempre a mesma asa antes de subir a bordo. Outro carregava uma moeda no bolso, passando-a entre os dedos repetidamente. Não eram superstições explícitas, mas gestos que ofereciam algum tipo de conforto, uma ilusão de controle em um ambiente onde quase nada estava sob controle. Quando a ordem finalmente veio, não houve correria, apenas um movimento coordenado e quase mecânico. Os homens se dirigiram aos seus aviões, cada um sabendo exatamente onde deveria estar. As equipes embarcaram em silêncio, ocupando suas posições. Piloto e copiloto no cockpit, navegador em sua estação com mapas e instrumentos, artilheiros nas torres, bombardeiro preparando seu equipamento. Cada um com sua função, cada um carregando sua parte da responsabilidade. Os motores começaram a ligar, um após o outro. O rugido era ensurdecedor, vibrando através do metal, através dos ossos. O cheiro de combustível queimado invadia as narinas, misturando-se com o odor de óleo e metal aquecido. Era um cheiro que se tornará familiar, quase reconfortante em sua constância. O cheiro do trabalho que tinham que fazer. O primeiro avião começou a se mover, deslizando pela pista, ganhando velocidade gradualmente. O peso parecia resistir à tentativa de deixar o solo. Mas então, em um momento quase imperceptível, as rodas perderam contato com a terra e a máquina estava no ar. Um após o outro, os bombardeiros seguiram, formando uma linha ascendente contra o céu claro. A formação se organizou lentamente, cada avião ajustando sua posição relativa aos outros. Era uma dança precisa, exigindo concentração total. Muito próximos e o risco de colisão aumentava. Muito distantes e a proteção mútua se enfraquecia. O equilíbrio era delicado, constante, exaustivo. À medida que ganhavam altitude, o ar ficava mais rarefeito e mais frio. Mesmo com todo o equipamento de proteção, o frio penetrava, infiltrando-se através das costuras, encontrando cada pequena abertura. Os dedos começavam a formigar, os rostos ficavam entorpecidos. Mas ninguém reclamava.
Era apenas mais uma coisa a ser suportada. O mundo lá embaixo se tornava cada vez menor. Cidades transformavam-se em conjuntos de pontos, rios em linhas sinuosas, estradas em traços finos cruzando a paisagem. Era uma visão quase abstrata, desconectada da realidade vivida no chão. Daquela altura, era fácil esquecer que cada ponto era um lar, cada linha um caminho que pessoas reais percorriam. A costa apareceu no horizonte, a linha onde a terra encontrava o mar. Era o último pedaço de território amigo que viriam por horas. Depois disso, seria apenas água, depois terra hostil, depois o alvo e então o longo caminho de volta. Se houvesse volta, sobre o mar, não havia referências visuais. Apenas água se estendendo infinitamente em todas as direções. O navegador trabalhava constantemente, calculando velocidade, direção, tempo. Alguns graus de erro poderiam resultar em se perderem completamente, vagando até o combustível acabar, sem esperança de encontrar o caminho de volta. As horas passavam em uma rotina tensa. Verificações constantes dos instrumentos, observação do céu ao redor, comunicação por rádio, breve e funcional. Não havia conversa casual. Cada palavra transmitida poderia ser interceptada. Cada transmissão desnecessária era um risco. Alguns homens comiam rações frias, mastigando mecanicamente alimentos sem sabor. Outros não conseguiam comer, o estômago apertado demais pela tensão. A água congelava nos cantis, virando gelo. Tudo era desconfortável, tudo era difícil, mas tudo era normal. Era assim que as coisas eram. Quando a costa inimiga finalmente apareceu, algo mudou na atmosfera dentro de cada avião. Não era possível ver, mas era palpável. A tensão aumentava, os corpos se enrijeciam, os olhos ficavam mais alertas. Agora estavam realmente em território hostil. Agora o perigo era real e imediato. As primeiras explosões antiaéreas começaram antes mesmo de cruzarem a linha costeira. Pequenas nuvens negras aparecendo no céu, cada uma marcando o lugar onde um projétil havia explodido. Estavam ainda longe, mas serviam como aviso. Os sistemas de defesa os haviam detectado. Estavam sendo observados, rastreados, alvejados. Os pilotos mantinham a formação, voando em linha reta. Era contra todo o instinto de sobrevivência. Cada célula do corpo gritava para desviar, para manobrar, para fazer qualquer coisa além de continuar naquele curso previsível. Mas romper a formação significava ficar vulnerável. Significava se tornar um alvo isolado, fácil. Então continuavam, retos, constantes, através daquele inferno crescente. As explosões ficavam mais próximas. O som começava a alcançá-los agora, um estampido surdo que fazia todo o avião tremer. Fragmentos de metal chiavam pelo ar, alguns acertando fuselagem com seus metálicos agudos. Cada impacto era uma loteria. Poderia ser inofensivo, apenas um arranhão na pintura, ou poderia perfurar algo vital, condenar toda a tripulação. Dentro dos aviões, os artilheiros mantinham vigilância constante, girando suas torres, escaneando o céu em busca de caças inimigos. Eles viriam. Era sempre assim. A questão não era se, mas quando. E quantos seriam? O primeiro alerta veio pelo rádio. Pontos no horizonte, se movendo rápido, muito rápido para serem bombardeiros. Os caças estavam chegando. Eles vieram de cima, mergulhando através da formação como predadores atacando um cardume. Pequenos, ágeis, mortais. Suas metralhadoras deixavam rastro de luz, linhas tracejadas cruzando o espaço entre eles e os bombardeiros pesados. As torres dos bombardeiros revidaram, uma cacofonia de tiros e metal rangendo. O cheiro de pólvora encheu o ar, misturando-se com o já presente odor de combustível e óleo. Era quase impossível saber se estavam acertando algo. Tudo acontecia rápido demais, em um caos de movimento e barulho. Um dos bombardeiros começou a soltar fumaça. Não muito, apenas o fio fino saindo de um dos motores. Mas era suficiente para sinalizar dano. O avião começou a perder altitude gradualmente, lutando para manter posição. Os outros tentaram se ajustar, cobrir o companheiro ferido, mas era difícil. A formação estava sendo testada. Mais caças apareceram. Eles atacavam em ondas, dando passes rápidos antes de se afastar, reagrupar e atacar novamente. Não havia pausa, não havia momento de respiro. Era um assalto constante, implacável. Outro bombardeiro foi atingido
este mais severamente. Chamas começaram a lamber uma asa, crescendo rapidamente. Por um momento, o avião continuou voando, como se recusasse a aceitar o dano. Mas então começou a rolar, lentamente primeiro, depois mais rápido, entrando em uma espiral descendente. Alguns paraquedas se abriram, pequenos pontos brancos contra o céu. Significava que pelo menos parte da tripulação havia conseguido escapar. Mas escapar não significava salvação. Significava captura, se tivessem sorte, ou morte ao atingir o solo. Se não tivessem, o bombardeiro caiu girando, uma massa de metal queimando e despencando do céu. Não houve explosão dramática. Ele simplesmente desapareceu de vista, caindo em algum lugar lá embaixo, longe dos olhos dos companheiros que continuavam voando. Não havia tempo para luto. Não havia tempo para processar o que havia acabado de acontecer. A missão continuava. O alvo estava à frente. Tinham que chegar lá. Tinha que completar o objetivo. Era para isso que tinham vindo. A cidade-alvo começou a aparecer no horizonte. Mesmo à distância, era possível ver a fumaça subindo de bombardeios anteriores. Outras formações haviam passado por ali. Outras bombas já haviam caído. Mas havia mais a ser feito. Sempre havia mais a ser feito. As defesas antiaéreas intensificaram. Era como voar através de uma tempestade de metal. Explosões por todos os lados, tão próximas que a onda de choque sacudia os aviões. Pedaços de estilhaços batiam na fuselagem como chuva pesada. O barulho era constante, ensurdecedor, inescapável. O bombardeiro assumiu o controle na aproximação final, seus olhos grudados no visor, fazendo ajustes minúsculos, alinhando o alvo. Tudo tinha que estar perfeito. Todos aqueles quilômetros voados, todo aquele perigo enfrentado, tudo culminava neste momento. As portas do compartimento de bombas se abriram. O ar gelado invadiu o interior do avião. Por um momento, tudo pareceu pausar. E então, a liberação. As bombas caíram em sequência, e o avião, subitamente mais leve, saltou para cima alguns metros. Não houve celebração. Apenas um alívio momentâneo de ter completado a parte mais crítica. Mas ainda estavam sob território inimigo. Ainda estavam sob ataque. E agora tinham que fazer todo o caminho de volta. A volta era sempre mais difícil psicologicamente. Na ida, havia o foco da missão, o objetivo à frente. Na volta, havia apenas a consciência crescente de quão longe ainda estavam de casa, de quantas coisas ainda podiam dar errado. Mais bombardeiros haviam sido atingidos. A formação estava rasgada, buracos onde antes havia aviões. Alguns tentavam manter-se no ar com motores danificados, perdendo altitude lentamente, mas inexoravelmente. Outros haviam simplesmente desaparecido, abatidos tão rapidamente que mal houve tempo de perceber. O combustível começava a se tornar uma preocupação. Sempre era calculado com precisão, mas danos podiam causar vazamentos, manobras evasivas consumiam mais do que o planejado, ventos contrários exigiam mais potência. Os medidores eram observados com crescente ansiedade. Um dos aviões sinalizou por rádio que estava com problema grave de combustível. Não chegaria de volta à base. Ia tentar um pouso emergencial assim que cruzasse a costa, qualquer campo disponível, qualquer praia larga o suficiente. Era arriscado, potencialmente fatal, mas era a única chance. Outro relatou que metade da tripulação estava ferida. Tinham conseguido estancar os sangramentos mais graves, mas precisavam de atendimento médico urgente. Cada minuto contava, mas não havia como voar mais rápido. O avião já estava dando tudo o que podia. As horas se arrastavam. O sol começava a se mover no céu, mudando o ângulo da luz, criando sombras longas nas nuvens esparsas que agora começavam a aparecer. O mundo parecia diferente de alguma forma, como se tivessem estado fora por dias em vez de horas. Finalmente, a costa amiga apareceu no horizonte. Era uma visão que nunca deixava de trazer um aperto no peito, uma emoção difícil de nomear. Não era exatamente alívio ainda. Ainda não estavam em terra, mas era um marco, uma fronteira cruzada. Estavam de volta ao território onde podiam respirar um pouco mais fácil. Mas os problemas não haviam terminado. Um dos bombardeiros estava com o trem de pouso travado. Tentaram todas as manobras para liberá-lo. Todas as técnicas se conheciam, mas nada funcionou. Teriam que fazer um pouso de barriga, metal raspando na pista, faíscas voando.
sempre com o risco de incêndio. Outro estava tão danificado que mal conseguia controlar. Respondia aos comandos com atraso, lutava contra cada ajuste. O piloto estava suando, mesmo no frio. Concentração total em seu rosto tenso. Tinha que pousar aquela coisa. Tinha que trazer sua tripulação para casa. Os aviões começaram a aterrissar um por um. Alguns tocaram a pista suavemente, quase graciosamente apesar de todo o dano. Outros bateram pesadamente, saltando, rangendo, mas finalmente parando. O que precisava pousar de barriga desceu em uma cascata de faíscas e fumaça, deslizando pela pista até finalmente parar, silencioso e imóvel. Equipes de resgate correram para cada avião assim que parou. Médicos, bombeiros, mecânicos. Alguns homens saíram andando, cambaleantes mas inteiros. Outros precisaram ser carregados, machados em mantas, movidos com cuidado urgente. E alguns não saíram. A contagem começou imediatamente. Quantos haviam partido? Quantos voltaram? Quantos faltavam? Os números eram frios, mas cada número representava vidas. Homens com nomes, histórias, famílias esperando por notícias que talvez nunca chegassem. Nos dias seguintes, algumas informações chegaram. Relatos de paraquedistas capturados, destroços encontrados em determinadas áreas. Mas para muitos, nunca houve confirmação. Apenas a ausência, o espaço vazio onde antes havia uma pessoa. Os homens que voltaram não falavam muito sobre o que havia acontecido. Não entre si, não com os novos que chegariam para substituir os perdidos. O que havia para dizer, todos que estavam lá sabiam. E os que não estavam nunca poderiam realmente entender. Havia um olhar que eles compartilhavam, os que voavam. Um reconhecimento mútuo de algo vivido que não precisava palavras. Um entendimento silencioso do peso que carregavam, invisível mas sempre presente. As missões continuariam. Haveria outro briefing, outra madrugada, outra decolagem. Novos alvos, mesmos riscos. E cada vez, a mesma pergunta não formulada pairando no ar. Quem voltaria desta vez? Quem não voltaria? Mas entre as missões, havia momentos, pequenos momentos de humanidade que se infiltravam. Uma piada compartilhada durante uma refeição. Uma carta de casa lida em voz alta. Uma música tocando em algum rádio distante. Eram como âncoras, lembretes de que ainda havia algo além da guerra, algo esperando no outro lado. Alguns desenvolviam amizades profundas, ligações forjadas no tipo de pressão que o quebra as pessoas ou as une de maneiras impossíveis em outras circunstâncias. Sabiam coisas um sobre o outro que nunca compartilhariam com mais ninguém. Confiavam uns nos outros com suas vidas, literalmente, cada vez que subiam naqueles aviões. Outros se mantinham distantes, construindo muros emocionais. Era uma forma de proteção. Mais fácil de perder alguém que não se conhecia bem. Mais fácil de não pensar nos rostos ausentes se nunca se permitiu olhar muito de perto. Não havia jeito certo ou errado. Cada um lidava do jeito que conseguia. Cada um encontrava sua maneira de continuar, de acordar dia após dia e fazer novamente o que tinha que ser feito. Os aviões danificados eram reparados quando possível. Mecânicos trabalhavam noite e dia, substituindo partes, remendando furos, fazendo o que fosse necessário para manter a frota voando. Alguns danos eram muito extensos. Esses aviões eram desmantelados, suas partes úteis removidas para manter outros funcionando. Havia algo perturbador em ver um bombardeiro sendo desmontado. Era como testemunhar uma autópsia. Aquela máquina havia carregado homens através de céus mortais. Havia trazido alguns de volta. Agora era apenas metal sendo separado, categorizado, reutilizado. O ciclo continuava. As cartas continuavam chegando da base. Algumas eram alegres, cheias de notícias banais sobre a vida cotidiana, sobre o clima, sobre vizinhos acontecimentos locais. Essas eram as mais difíceis de ler de certa forma. A normalidade delas parecia pertencer a outro universo, completamente desconectado da realidade vivida aqui. Outras cartas eram mais sombrias. Notícias de perdas em casa, de doenças, de dificuldades. E não havia nada que os homens aqui pudessem fazer. Estavam presos neste lugar, neste momento, incapazes de estar lá para aqueles que precisavam deles. Escrever de volta era seu próprio desafio. O que dizer? Como tranquilizar sem mentir?
Como ser honesto sem causar terror? A maioria optava por generalidades seguras. Estou bem. A comida é aceitável. Sinto sua falta. Espero voltar em breve. Palavras verdadeiras, mas se escondiam tanto quanto revelavam. Alguns mantinham diários, registrando os dias, as missões, os pensamentos. Era uma forma de processar, de dar sentido aos senseles. Ou talvez era apenas uma necessidade de deixar algum registro, alguma prova de que haviam estado aqui, de que haviam vivido isto. Os oficiais mantinham a disciplina, a estrutura, não por crueldade, mas por necessidade. A rotina era o que mantinha tudo funcionando. Horário de despertar, refeições, briefings, manutenções, voos. Cada dia seguia um padrão. E esse padrão era reconfortante em sua previsibilidade, mesmo quando o conteúdo era tudo menos reconfortante. Houve momentos de quebra. Homens que simplesmente não conseguiam mais. Que congelavam antes da decolagem, incapazes de subir no avião. Que tremiam incontrolavelmente, presos em algum loop interno de terror. Não eram covardes. Eram homens que haviam chegado ao limite do que podiam suportar. O tratamento para isso variava. Alguns eram enviados para descanso, afastados das missões por um tempo. Outros eram remanejados para funções terrestres. E alguns, infelizmente, eram tratados com menos compreensão, rotulados como fracos, como fardo. Mas entre os que voavam juntos, havia geralmente mais empatia, porque todos sabiam que podiam ser os próximos. Que aquela linha entre continuar e quebrar era mais fina do que gostariam de admitir. Que a diferença era frequentemente apenas sorte ou a falta dela. As celebrações, quando aconteciam, eram contidas. Ninguém tinha energia para muito mais. E sempre havia consciência dos que não estavam lá para celebrar. Cada brinde era tingido com ausência. Cada risada tinha uma nota de sobriedade subjacente. O tempo se tornava estranho. Dias que pareciam semanas. Semanas que pareciam dias. O passado começava a parecer nebuloso, como se tivesse acontecido com outra pessoa. O futuro era impossível de imaginar com qualquer clareza. Só havia o agora, e o agora era suficientemente pesado para ocupar toda a atenção. Mudanças aconteciam, mas gradualmente. Novos equipamentos chegavam, melhores em teoria. Novas táticas eram implementadas, baseadas em lições aprendidas em sangue. A máquina da guerra evoluía constantemente, se adaptava, buscava eficiência, mas para os homens dentro dela, permanecia fundamentalmente a mesma experiência. Medo, dever, sobrevivência. Rumores circulavam constantemente. Sobre o progresso da guerra, sobre quando tudo isso poderia terminar, sobre o que estava acontecendo em outras frentes. Alguns rumores eram baseados em informações reais. Outros eram pura fantasia. Wishful thinking transformado em boato. Mas todos eram avidamente ouvidos, discutidos, analisados. Havia uma fome por qualquer informação que sugerisse um fim à vista, qualquer sinal de que isso não continuaria para sempre. Mas também havia ceticismo. Muitos já haviam ouvido antes que o fim estava próximo, que seria questão de meses. E ainda estavam aqui. As estações mudavam lentamente. O tempo ficava mais frio, depois mais quente, depois frio novamente. O calendário avançava, marcando a passagem de tempo que parecia ao mesmo tempo rápido e interminável. Alguns homens mantinham contagens, dias desde que chegaram, missões completadas, missões restantes até poderem ir para casa. Os números eram riscados, atualizados religiosamente. Era uma forma de meta, de luz no fim do túnel, mesmo quando esse túnel parecia se estender infinitamente. Outros evitavam contar. Achavam que isso tornava cada dia mais pesado, mais difícil. Preferiam tomar um dia de cada vez, uma missão de cada vez, sem pensar em quantas ainda viriam. A fadiga era constante, não apenas física, embora essa também estivesse presente, mas uma fadiga mais profunda, da alma, do espírito. O cansaço de estar sempre alerta, sempre tenso, sempre consciente de que a morte estava apenas uma decisão errada, uma falha mecânica, um golpe de azar azarado distante. Dormiam quando podiam, mas o sono raramente era repousante. Pesadelos eram comuns. Acordar em suor frio, o coração disparado, levava tempo para lembrar onde estava, para convencer o corpo de que estava seguro. Por enquanto,
A comida era o que era, funcional, raramente prazerosa, mas tornou-se parte da rotina, algo familiar. E havia um conforto estranho nisso, na familiaridade, mesmo quando a coisa em si não era particularmente confortável. Pequenas tradições se desenvolveram. Certas refeições em certos dias. Certas mesas onde grupos específicos se sentavam. Certas conversas recorrentes. Eram os rituais mundanos da vida, persistindo mesmo aqui, mesmo agora. As feridas, quando aconteciam, eram tratadas da melhor forma possível. Os médicos faziam o que podiam com os recursos que tinham. Alguns homens feridos se recuperavam e voltavam a voar. Outros eram enviados para hospitais na retaguarda. E alguns não se recuperavam. Ver alguém ferido era sempre difícil. Tornava tudo muito real, muito próximo. Era fácil abstrair o perigo quando eram apenas explosões no céu. Mas sangue, dor, ferimentos visíveis, isso não podia ser abstraído. Os que voltavam após ferimentos tinham olhares diferentes. Haviam cruzado uma linha, experimentado algo que os outros ainda não. E mesmo entre aqueles que todos haviam experimentado muito, essa experiência particular os marcava distintamente. Houve acidentes também, não relacionados ao combate, colisões durante decolagens ou pousos, falhas mecânicas em momentos críticos, erros humanos sob pressão extrema. A guerra matava de muitas formas, nem todas envolvendo balas inimigas. Cada perda era documentada, registrada, reportada através das cadeias de comando apropriadas. Cartas eram escritas para famílias, palavras cuidadosamente escolhidas para transmitir respeito e pesar sem entrar em detalhes que seriam muito duros de ler. O peso de escrever essas cartas recaía sobre os oficiais superiores. Era uma das partes mais difíceis de seu trabalho. Como condensar uma vida em alguns parágrafos. Como oferecer conforto quando não havia realmente conforto a ser oferecido. Memoriais informais apareciam. Fotos colocadas em lugares comuns. Objetos pessoais mantidos por camaradas próximos. Histórias contadas em voz baixa sobre os que se foram. Não eram grandes gestos, mas significavam algo. Significavam que foram lembrados. A guerra continuava sua marcha implacável. Mais missões, mais alvos, mais perigos. A máquina exigia constante alimentação, e eles eram parte dessa alimentação. Peças em um jogo muito maior que eles mesmos. Mas dentro disso, ainda eram indivíduos. Ainda tinham pensamentos próprios, medos próprios, esperanças próprias. A máquina podia usá-los, mas não os apagava completamente. Não podia. Houve momentos de beleza estranha. O nascer do sol visto de altitude, pintando o céu em cores impossíveis. A formação perfeita de aviões contra nuvens dramáticas. A sensação de estar suspenso entre céu e terra, pertencendo a nenhum dos dois. Esses momentos não faziam sentido no contexto de onde estavam, do que estavam fazendo, mas aconteciam de qualquer forma, e alguns homens o seguravam, pequenos pedaços de algo puro no meio de tanta destruição. Conversas filosóficas aconteciam às vezes, tarde da noite, sobre propósito, sobre moralidade, sobre se o que estavam fazendo era certo. Não havia respostas fáceis. Cada homem tinha que chegar às suas próprias conclusões, fazer as pazes com suas próprias ações da forma que conseguisse. Alguns encontravam conforto na religião. Orações antes das missões, talismãs religiosos carregados como proteção. Fé de que havia algum plano maior, algum significado além do caos aparente. Outros perderam qualquer fé que tinham, incapazes de reconciliar o que viam com a ideia de um poder benevolente supervisionando tudo. A maioria provavelmente caía em algum lugar no meio. Não certeza nem completa descrença, mas uma área cinzenta de dúvida e esperança misturadas. Era suficiente para continuar. Tinha que ser. Notícias do mundo exterior chegavam em fragmentos. Jornais atrasados, transmissões de rádio quando possível, cartas de casa. O mundo continuava girando. A vida continuava acontecendo. Era estranho pensar nisso, em como tantas coisas continuavam normais enquanto eles estavam aqui, vivendo esta realidade particular. Alguns se perguntavam como seria voltar, se conseguiriam se reintegrar, retomar vidas que haviam pausado, se as pessoas entenderiam, se eles mesmos seriam capazes de se adaptar novamente. Eram questões sem respostas, pelo menos não ainda. O importante era sobreviver primeiro.
Chegar ao ponto onde essas questões se tornariam relevantes. E isso significava continuar, dia após dia, missão após missão, fazendo o que tinha que ser feito porque não fazer não era uma opção. Havia momentos de raiva, contra os inimigos, contra os líderes que colocaram aqui, contra a situação inteira. A raiva não ajudava, mas era humana, era real e tinha que ser sentida, processada, de alguma forma canalizada ou suprimida o suficiente para não interferir com a função. Havia momentos de medo tão intenso que paralisava, mas então a necessidade de agir superava, o treinamento assumia, e moviam-se através do medo mesmo não superando. Coragem não era ausência de medo, era ação apesar dele. Havia momentos de tédio surpreendente, longas horas voando sobre paisagens monótonas, nada acontecendo além do zumbido constante dos motores. Era quase possível esquecer onde estavam, até que algo os lembrasse bruscamente. Havia momentos de camaradagem genuína, de risadas reais, de conexão humana que transcendia as circunstâncias. Esses momentos eram preciosos, pequenas ilhas de normalidade em um mar de anormalidade. E havia momentos de silêncio, silêncios que diziam mais que palavras poderiam. Silêncio de compreensão compartilhada, de respeito mútuo, de luto coletivo. O silêncio era sua própria linguagem aqui. O combustível sempre foi calculado com precisão. Cada missão tinha suas rotas planejadas meticulosamente, cada margem de erro considerada. Mas planos eram uma coisa, realidade era outra. E a realidade tinha uma forma de complicar até os melhores planos. Ventos mais fortes que o previsto, desvios necessários para evitar defesas pesadas, tempo extra circulando porque o alvo estava obscurecido, danos causando vazamentos ou exigindo mais potência para compensar. 1000 pequenas coisas que podiam transformar margens confortáveis em situações apertadas. Os medidores de combustível se tornavam os instrumentos mais observados em qualquer voo longo. Cada ponteiro descendo gradualmente era monitorado com atenção crescente. Cálculos eram feitos e refeitos. Quanto restava? Quanto era necessário? Onde estava o ponto sem retorno? Havia um momento em cada missão onde cruzava uma linha invisível. O ponto onde tinham combustível suficiente para voltar se abortassem agora, mas não o suficiente para voltar se continuassem além. Era uma decisão implícita em cada missão, mas senti-la acontecer era sempre inquietante. Depois desse ponto, só havia uma direção: para a frente, completar a missão e então lidar com as consequências. Não havia mais escolha de recuar. Para a maioria das missões, isso funcionava. Os cálculos eram bons, as margens suficientes. Chegavam, faziam trabalho, voltavam. O combustível durava. Aterrissavam com reservas baixas talvez, mas suficientes. Mas então havia aqueles voos onde tudo conspirava, onde cada pequena complicação se acumulava, onde as margens desapareciam, grau por grau, litro por litro. Os aviões consumiam combustível implacavelmente. Não havia como fazê-los beber menos. Não havia como conjurar mais quando os tanques se aproximavam do vazio. A física era implacável, indiferente às necessidades ou desejos dos homens dentro das máquinas. Quando ficava claro que o combustível não duraria até a base, decisões tinham que ser feitas rapidamente. Procurar o aeródromo mais próximo, mesmo que menor, menos equipado. Considerar um pouso de emergência em terreno aberto se necessário. Avaliar se havia chance de alcançar território amigo ou se acabariam caindo em território inimigo. Alguns tripulantes optavam por saltar de paraquedas enquanto ainda estavam sobre áreas relativamente seguras, dando-se chance de sobrevivência ao custo de perder o avião. Outros tentavam levar a máquina o mais longe possível, mantendo-se com ela até o fim. Não havia resposta certa. Cada situação era única. Cada decisão tinha que ser tomada com informações incompletas, se tempo acabando. Os pilotos carregavam o peso dessas decisões, sabendo que escolhas erradas podiam custar vidas. Houve aqueles que planejaram perfeitamente, fizeram tudo certo e ainda ficaram sem combustível por pura má sorte. Um vento de cauda que não se materializou. Uma tempestade forçando um desvio longo demais. Dano de batalha em um tanque que não foi detectado até ser tarde demais. Os motores começavam a gaguejar quando o combustível ficava criticamente baixo. Era um som que nenhum piloto queria ouvir. Um engasgo irregular onde antes havia ronco constante. Segundos ou minutos restantes. Impossível dizer exatamente. Então o silêncio.
Quando o combustível acabava completamente, os motores paravam. Não dramaticamente, apenas cessavam. E o avião se tornava um planador, deslizando em silêncio, perdendo altitude inexoravelmente. Sem potência, as opções se esgotavam rapidamente. Era descer, de um jeito ou de outro. A questão era onde e como, e se haveria sobreviventes. Alguns conseguiram pousos impossíveis, campos improvisados, praias, estradas. Habilidade e sorte combinadas permitindo que colocassem toneladas de metal no chão sem matá-los no processo. Saíam tremendo, mal acreditando que haviam sobrevivido. Outros não tiveram essa sorte. Sem boas opções de pouso, sem altitude suficiente para alcançar qualquer coisa viável. Impactos brutais que ninguém poderia sobreviver. Ou pousos em água, o avião afundando rapidamente, homens lutando para escapar antes de serem arrastados para baixo. As tripulações de resgate faziam o que podiam, quando sabiam onde um avião havia caído, quando podiam alcançar a área. Mas muitos caíam em lugares desconhecidos, em território hostil, onde a ajuda não podia chegar. Famílias em casa esperavam por notícias. Dias se tornavam semanas. Semanas se tornavam meses. Alguns corpos eram encontrados e identificados. Alguns homens apareciam em listas de prisioneiros. Mas muitos simplesmente desapareciam. Sem rastro, sem respostas. O termo desaparecido em ação se tornava uma categoria oficial. Não morto confirmado, mas também não vivo confirmado. Um limbo burocrático que espelhava o limbo emocional das famílias deixadas em incerteza. Para os que continuavam voando, cada perda relacionada a combustível era um lembrete sombrio. Reforçava a importância de cada verificação, cada cálculo, mas também reforçava o quanto estava além do controle. Podiam fazer tudo certo e ainda não ser suficiente. Melhorias eram feitas constantemente. Tanques auxiliares, rotas mais eficientes, melhor monitoramento de consumo. A máquina aprendia, adaptava-se, mas nunca podia eliminar todos os riscos. A natureza do que faziam garantia isso. Pilotos desenvolviam um sexto sentido para seus aviões. Podiam sentir quando algo estava errado mesmo antes dos instrumentos confirmarem. Um som diferente do motor, uma vibração sutil, a forma como os controles respondiam. Esse instinto salvava vidas. Permitia que pegassem problemas cedo, fizessem ajustes, tomassem decisões antes que situações se tornassem críticas. Mas não era infalível. Às vezes os problemas se desenvolviam rápido demais. Às vezes não havia avisos. O combustível, ou sua falta, se tornava metáfora para muito do que viviam. Recursos limitados, tempo acabando, decisões forçadas por circunstâncias além do controle, a necessidade de continuar mesmo quando a margem de segurança desaparecia. Eles aprenderam a operar nessa realidade, não confortavelmente, nunca confortavelmente, mas funcionalmente. Faziam o que tinha que ser feito, carregavam o que tinha que ser carregado, continuavam quando continuar parecia impossível. E quando finalmente acabava, quando a guerra terminava e aqueles que sobreviveram podiam ir para casa, carregavam essas experiências com eles, não como troféus, mas como cicatrizes. Parte deles agora, impossíveis de remover. Alguns falavam sobre isso eventualmente. Décadas depois, quando as memórias haviam sido processadas o suficiente para serem colocadas em palavras. Quando sentiam que alguém precisava saber, precisava entender. Outros nunca falaram. Guardaram tudo dentro, trancado em lugares da mente onde não precisavam olhar muito frequentemente. Não era negação, era sobrevivência de outro tipo. A sobrevivência de continuar vivendo depois. O combustível havia acabado antes das respostas, antes de entenderem completamente o que haviam passado, antes de saberem como processar, como integrar essas experiências em vidas que deveriam continuar. Mas mesmo sem todas as respostas, eles viviam, porque era isso que faziam. Era isso que sempre haviam feito. Continuavam, com ou sem respostas, com ou sem combustível, com ou sem garantias. E talvez não houvesse respostas reais de qualquer forma. Talvez algumas coisas simplesmente tivessem que ser carregadas, vividas aceitas como parte da totalidade da experiência humana. Eles haviam voado através de céus mortais. Haviam enfrentado perigos inimagináveis. Haviam perdido amigos,
quase perdido suas próprias vidas incontáveis vezes. E haviam continuado. Não eram heróis no sentido cinematográfico. Eram homens que fizeram o que foi pedido deles, que suportaram o que tiveram que suportar, que sobreviveram quando a sobrevivência parecia improvável. E essa talvez seja a história real, não de glória ou triunfo fácil, mas de resistência humana, da capacidade de continuar quando tudo diz para parar, da força encontrada não em poderes especiais, mas em simplesmente recusar-se a desistir. O combustível acabou antes das respostas, mas eles pousaram de qualquer forma, de uma forma ou de outra, e continuaram, porque era isso que restava fazer. Era isso que sempre restava fazer.